equivoca. Por que eu falei da questão? Porque foi dito aqui que a receita, né, a arrecadação do município ao longo de 4 anos, ela cresceu 40%, mas só que aumentou um pouco mais a folha de pagamento. Aí eu perguntei ao Sandro, ao contador, se isso é algo previsível, ou seja, se os gestores têm que ter conhecimento disso, que sempre irá crescer a arrecadação, mas também essa folha irá crescer, como ele falou, da questão do salário mínimo, que está sempre aumentando. Aí ele disse o quê? Que isso sim, todo gestor tem que ter conhecimento. Então a gente percebe que no município hoje está havendo a falta de planejamento, porque o gestor, quando ele entra para assumir o seu cargo, ele tem que saber que automaticamente, mesmo que cresça a arrecadação, ela cresce também a folha de pagamento. Então evitar algumas contratações, tentar já enxugar do início do mandato, para não gerar uma expectativa e ter que demitir pessoas depois que já estão ali, entrou no orçamento familiar aquele recurso. E a questão do pedido de cassação do prefeito Marco Antônio, você elaborou o documento, né, baseado meio legal, no entanto, foi retirado de pauta, né? Como é que você viu aí isso que aconteceu? Olha, foi pego de surpresa, tá? Com todo respeito que nós temos ao presidente, ele não tem furtado de estar sempre ali, independente se oposição ou situação, eu tenho sempre que elogiá-lo, mas também como eu entrei somente ontem e hoje aqui ele me mostrou uma fundamentação, né, do jurídico aqui, alegando que não é viável o meu pedido. Só que nas argumentações eles falam que a questão do crime de responsabilidade ele tem que ser julgado no Poder Judiciário. Isso a gente entende, eu já sei disso. Eu simplesmente quis argumentar que o prefeito ele cometeu crime de responsabilidade, como também cometeu infração político-administrativa. E na questão da infração político-administrativa, o campo legal de se tomar as providências é na Câmara Municipal através da cassação. Eu fundamentei isso aí também, mostrei a lei, mostrei lá na Constituição Federal que ele comete o crime de responsabilidade, só que para a Câmara Municipal eu solicitei a apuração das infrações político-administrativas. E no documento que ele me concedeu, para justificar a não aceitação do meu pedido, ele fala da questão do crime, mostra até uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, alegando que a Câmara Municipal não é competente. Isso, claramente, eu sei que não é. A minha intenção, na verdade, é que nós façamos aquilo que é do campo político. O campo criminal é o Poder Judiciário, a gente entende disso. Serginho, haveria hoje aqui um início de uma movimentação, vamos dizer assim, por parte dos vereadores no sentido de tentar implementar uma CPP, né? E, inclusive com a possível leitura por sua parte, né, de um documento elaborado pelo vereador Diego. Mas o que foi decidido em relação a essa questão? Olha, o que foi definido foi encaminhado esse pedido dele ao corpo jurídico desta casa para aí sim tomarmos as devidas providências, mas de antemão eu reafirmo aqui o compromisso dessa casa em estar cobrando o executivo, tanto é que nós é que informamos esse débito para os vereadores, assim como informamos para vocês, informamos para toda a sociedade que porventura venha atrás dessas informações. Mas deve ressaltar a independência dos poderes, mas também a harmonia entre eles. A harmonia de que forma? A harmonia de que devemos entender a real situação do município e entendendo, ou até mais uma vez, aproveitando a oportunidade e divulgando a boa gestão dessa casa nesse momento, onde as contas estão sendo pagas em dias, quanto a consumidores, quanto a funcionário público, quanto aos vereadores. Então, para que colocar uma faca no pescoço do executivo, visando aí talvez aí, proporcionando talvez aí mais demissões, mais cortes aí nas ações feitas pelo executivo. Então há esse entendimento, sabe, cobrando todo dia 22, a gente confere, houve o repasse, ok, se não houve, a gente fala, senhor prefeito, está em débito, falta esse repasse, mas daí, sabe, colocar, fazer essa movimentação, buscando até mesmo um afastamento, uma cassação, sem contarmos que traz uma insegurança, uma incerteza muito grande para o nosso município, para a nossa sociedade. Então, a fim de que a gente consiga harmonizar, consiga receber de forma harmônica, repetindo a palavra, mas de forma consistente nas cobranças, no empenho, sabe, de estar lembrando, de estar cobrando e considerando que não está fazendo falta nessa casa no ponto de vista de atrasos com as nossas obrigações. É um direito
da própria Câmara, como foi dito na tribuna aqui por diversas vezes, vereadores pedindo que devolvesse o dinheiro para o Executivo. Se for esse o caminho, repito, que também já disse em outro momento, se for esse o caminho, iremos devolver. Entretanto, precisa de ser repassado para a Câmara e aí sim, visando as necessidades do município e o melhor desenrolar desse imbróglio para ajudar o município ou para até dar continuidade à nossa construção da Câmara, nós estamos aguardando a resposta do Executivo e que, por coincidência, hoje ainda repassou cerca de R$590 mil. Então, a nossa parte a gente tem feito quanto às cobranças e estamos aguardando mesmo o que pode ser feito, o que deve ser feito, inclusive judicialmente, se for o caminho. Mas há esse entendimento com o Executivo, entendendo a dificuldade dele e ele repassando para a Câmara na medida do possível. Serginho, primeiro queria que você falasse sobre a vinda aqui à Câmara hoje do Sandro e o que você achou dos esclarecimentos que foram prestados por ele na reunião. Olha, em tempo ainda, né? Vocês que fazem cobertura aqui das reuniões nas terças-feiras, nós havíamos cobrado a presença dos secretários, dando respostas sobre a sua gestão, sobre o que vem fazendo à frente de suas secretarias. Então, e nada melhor que começar pelo secretário de Fazenda. Apesar de que sempre com os termos técnicos, né, que é só quem mesmo da área que pode entender melhor tudo que foi explicado, mas em tempo também explicou, conseguiu passar para a gente assim as responsabilidades do Executivo, quanto a chegar aos 49% aí de receita gasta com o funcionarismo público e esse tipo de coisa. Então, o que se faz com o dinheiro aí que foi aprovado aí em empréstimo e, enfim, as declarações deles, o que ele explicou, no momento, pelo menos todos os vereadores presentes aí se deram por satisfeitos. Okay. Foram convincentes, então, tanto número, tanta informação, é o suficiente para fazer com que o vereador, as pessoas que estavam aqui, né, compreendam essas questões numéricas que envolvem o Executivo? Olha, como eu te disse, apesar de sempre usar os termos técnicos, mas conseguiu simplificar um pouco, sim, quando disse de dívida passada, quando disse de dívida a deixar para o próximo governo. Então, de certa forma, sim, se não foi na sua totalidade, mas num percentual assim que agradasse, pelo menos nos deu alguma resposta e que não vinha acontecendo. Então, eu avalio como positivo, sim. Muito bem, Edilson. Nós ouvimos aí os vereadores falando sobre a questão da apresentação do Sandrinho, também sobre o pedido de cassação que não entrou em pauta, sabe, foi retirado de pauta. E no próximo bloco nós vamos voltar para comentar esses e outros assuntos que a gente tem realmente, né, no nosso entendimento, vai funcionar. Daqui a pouco a gente volta.